Bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje, dia 1º de junho de 2020, estamos por mais uma vez reunidos nesta manhã, tarde ou noite, como você queira e tenha disponibilidade de assistir e ouvir esse vídeo. Estamos nos reunidos diante da Palavra de Deus para, por mais uma vez, reflexionarmos, por mais uma vez estarmos direcionando a nossa vida, no caso, nesta manhã, no início deste dia, sobre a Palavra de Deus. E interessante que todos os dias, quando nós lemos, todos os dias, quando nós estudamos a Palavra, obtemos um maior conhecimento e também obtemos uma maior facilidade para levar as nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia no seu tablet, no seu iPhone, no seu iPad, enfim, que você acesse, que você abra dentro das suas tecnologias o livro de Provérbios no capítulo 17. E nós vamos pegar os 3 primeiros versículos desse Provérbios para analisarmos essa manhã. O bom da igreja mineira é que galos cantam ao lado, ao fundo de todo o nosso vídeo. A igreja mineira é uma igreja gostosa, não desprezando as demais, mas falando da nossa terra, que os galos cantam e a gente não tem como parar. Por isso você vai ouvir bastantes cantos aí de galos. Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas o coração prova o Senhor. A mensagem diz assim: é melhor comer um pedaço de pão com a água em paz que ter um banquete no meio de brigas. O servo sábio sabe lidar com o filho difícil e assim é honrado como alguém da família. Como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida é examinada pelo Eterno. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós andamos satisfeitos pela vida, nós andamos em consonância com o Senhor, em gratidão ao Senhor. E este provérbio ele vem dizer justamente isso. Quando nós temos um pedaço de pão seco, a Bíblia diz, ela fala da questão mais humilde da alimentação. Mas a Bíblia não está tratando somente da alimentação ou da alimentação em si. A Bíblia começa a dizer, o provérbio fala assim, olha, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. É melhor comer um pedaço de pão com água em paz que ter um banquete em meio a brigas. Ora, a paz não tem preço, a felicidade não tem preço, a alegria não tem preço. Melhor é ter com o Senhor toda a alegria, toda a tranquilidade, toda a paz, comendo um pouquinho de farinha com água, do que haver um banquete regado aos melhores cardápios, às melhores bebidas, mas não ter paz dentro de casa. Existem duas concepções ou dois tipos de casa falado nessa palavra, simbolicamente, e a casa como lar, aquele momento, aquele local onde nós nos aquecemos como família. Existe a casa física, esse monte de tijolos colocado um em cima do outro, e existe esta casa. Quando a Bíblia trata de casa, ela fala desses dois ambientes. Ela fala que é melhor comer um pedaço de pão seco ou ter um pão com água e tranquilidade do que uma casa cheia de briga e contendas. Ela fala justamente desse ambiente familiar, desse ambiente onde todos se reúnem, mas mesmo sendo o mais simples dos lugares, ter paz
Uma família ajustada diante de Deus, uma família que ela consegue no mínimo conviver com o Senhor, estar crendo, acreditando nas benevolências de Deus, do que uma casa onde há um banquete muito grande, mas não haja paz, não haja tranquilidade, não haja o nome de Deus. Todos os dias há brigas, há confusões, meus queridos irmãos e irmãs. A casa onde há contenda, ela é uma casa pesada, é uma casa onde as pessoas não conseguem conviver, é uma casa onde as pessoas não conseguem ir à mesa, almoçar, jantar, estar juntos. E muitas vezes aqui não fala de riqueza, pobreza, estado social, aqui não fala nada disso, aqui diz sobre uma casa que é regalada das coisas. E essa casa não precisa ser tão rica, esse lar não precisa ser tão rico, abastado de dinheiro, não é isso. Mas às vezes uma casa que está abastada de coisas não consegue ter paz. Enquanto uma casa que só tem aquele pedacinho de pão seco, ou seja, a mais simples comida, o mais simples alimento, aquele alimento que alguém até despreza. Nossa, simplicidade, esse alimento é ruim demais, eu queria comer isso, eu queria comer aquilo. É muito bom comer bem, mas o bem não está naquilo que o alimento é, e sim naquilo que ele proporciona, nos seus nutrientes, enfim. Mas tem só um pouquinho de coisa bem simples, uma coisa bem simples que a gente pode pegar para alimentação, legumes. Né? Às vezes legumes daquele mais simples. Eu sempre gostei de ouvir que minha avó, por exemplo, gostava muito de comer banana cozida, e meu pai gosta, né? Minha mãe gostava muito disso, angu com leite. Então, assim, você pega esses alimentos, hoje a gente muitas vezes come isso por gostar, mas em uma dada época da vida se comeu isso por necessidade. Mas a casa que às vezes tinha este alimento mais simples, isso não é uma regra dita pela Bíblia. Ela diz que melhor é ter, ou seja, se só houver aquele alimento, se só houver aquela coisa simples, aquela farinha, aquele alimento mais simplório, mas aquela casa, a paz, tranquilidade, união e comunhão, é uma casa que vive em alegria diante de Deus. Em contrapartida, uma casa que tem muitas carnes e muitas iguarias, não é regra. Nós estamos falando aqui da palavra enquanto paz, enquanto tranquilidade. Às vezes tem toda a abastança dentro daquele lugar, mas não tem a paz e a tranquilidade. Veja então que a felicidade não está atrelada, a tranquilidade, a paz não está atrelada ao ter, e sim ao ser. Quando nós nos dobramos diante de Deus, quando nós buscamos ao Senhor na manhã, quando nós estamos diante dele durante todo o dia, Deus então proporciona essa paz. Deus então, dentro da nossa simplicidade, ou dentro da nossa maior abastança, ou seja, em qual for o caminho que nós trilharmos, seja qual for o salário que se ganhe, seja qual for a condição que cada um tem, dentro da busca do Senhor, há paz e tranquilidade. Interessante que esse provérbio também fala sobre uma outra situação. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Ou seja, o servo da casa, aquele que serve, aquele que traz a serventia, ele domina. O pai, ele fala: olha, o negócio é o seguinte, esse rapaz aqui, essa moça aqui é bem difícil, esse menino aqui está bem difícil, então você vai fazer o seguinte: eu vou estar fora trabalhando e você vai tomar conta dele. Esse tomar conta é esse domínio que a Bíblia fala. Quando o servo é prudente e o filho, ele causa vergonha, e causa vergonha nas bagunças, nas dificuldades, naquilo que ele promove, o servo domina sobre o herdeiro. E interessante que ele tem parte na herança.
ele tem parte dos cuidados daquela casa. Veja como então há uma ligação dentro dessa palavra. Primeiro diz que é melhor um bocado seco com tranquilidade e paz diante do Senhor. Depois ele fala de uma outra situação. Olha, se você não sabe conviver, se você não sabe tocar a sua vida ou está em aprendizado, traz uma dificuldade, aquele que serve, aquele que é o que nós conhecemos hoje como empregado, ele falará sobre a sua vida, sobre você ou sobre você. Ele falará com você, ele estará diante de você com a autoridade dada do Senhor. Isso nos mostra uma outra situação também. Diante da vida, servir ao Senhor nos traz autoridade sobre o mundo. A melhor coisa que podemos ter é uma palavra de paz, uma palavra de conselho, uma palavra onde nós consigamos convencer aquela pessoa do seu erro, da sua dificuldade. E isto nos traz herança no reino de Deus. Tudo que nós falamos de coisas físicas, espirituais. Ou seja, as coisas estão interligadas. Quando nós servimos a Deus, nós desfrutamos de algo aqui e por fim teremos uma recompensa eterna. Servir ao Senhor é então a melhor coisa da nossa vida. Mas ainda existe um outro versículo interessantíssimo. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Diz assim a mensagem: como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim nossa vida é examinada pelo Eterno. Terminando esta fala nesta manhã, uma fala curta. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. São dois objetos. O crisol é um caniçozinho pequenininho que vai ao fogo, mas ele não é um forno. O forno, ele prova o ouro, ele faz com que o ouro se purifique em altíssima temperatura. A prata precisa de menos temperatura do que o forno. Eles provam o material, vê se o material é puro, se o material é bom, se o material tem resistência, se ele realmente é aquilo que está dizendo ser. Existe uma fala sobre o ouro de tolo. Muitas pessoas acham que aquilo é ouro e ele é um simples metal, ele é um simples bronze, é o ouro de tolo, porque tudo é amarelo. Então o forno é quem prova se aquele metal é ouro. E a prata, a mesma coisa, ela é purificada, né? Tem um versículo na Bíblia que ele diz que a prata, este versículo mesmo fala do crisol. A prata, existe um ditado que diz que enquanto não se vê o seu reflexo na prata, ela não está purificada. Ou seja, o reflexo daquele que está purificando precisa estar no metal. Vamos então à palavra e terminar nessa manhã. Olha só, quando o crisol prova a prata e o forno o ouro, ele prova os dois materiais, na resistência, na consistência, na qualidade, ou seja, ele prova ele em todas as situações, ele traz à tona a sua maior beleza. E os corações provam o eterno, ou seja, o nosso forno e o nosso crisol é o eterno. O eterno então está provando a nossa qualidade, o eterno está provando a nossa resistência, vamos dizer assim, a nossa dureza. O eterno está provando se nós somos então um bom produto. E se não formos, aí que está a diferença do forno e do crisol. Ele transforma em bom produto. Deus nos transforma a cada dia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas ficaram para trás, coisas velhas para trás, e tudo se fez novo. A sua vida é uma novidade diante de Deus. Então fique com essa palavra nessa manhã, neste dia. Olha só, melhor é um pedaço de pão com água e paz e tranquilidade do que a casa farta de carne e contenda. Melhor é o servo, ou seja, honrado é o servo
que domina sobre o filho e tem parte na herança, ou seja, aquele que está trabalhando a mentalidade daquela pessoa difícil. Então nós precisamos ter esse dom de trabalhar dentro do reino de Deus a mentalidade das pessoas com maior dificuldade. E a terceira coisa, Deus nos prova o coração. Deus então traz sobre nós a resistência, a qualidade e nos traz a mudança de vida. Nós somos o mesmo objeto. E aí eu vou fechar a palavra com o seguinte: esse ouro que é provado, ele não é transformado em outro produto, ele continua sendo ouro. Mas ele, como ouro puro, 24 quilates, ele tem um valor bem significativo. Porém, quando o ourives, quando o joalheiro trabalha, quando o artesão, o fabricante de joias, trabalha sobre aquele metal, transformando em joia, o seu valor triplica ou mais por causa do trabalho, do artesanato e da transformação daquele ouro naquilo que precisava. Você é esta pessoa e eu somos essa pessoa que podemos ser comparados com o ouro de Deus. Nós somos ouro bruto, pedra bruta, mas o Senhor, pepita bruta, mas o Senhor vai provando os nossos corações e, como um belo artesão, o Senhor vai transformando a nossa vida. Pense nisso. O seu valor diante de Deus é Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário, que te trouxe salvação, que nos trouxe todos os dias um novo ensino e que nos dá a paz. Esse é aquele que prova os nossos corações. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê um dia de excelência. Que Deus te dê, junto da sua família, paz, ainda que seja o mais simples que você tem, ainda que seja o lugarzinho mais simples para esconder a sua cabeça do vento e da chuva. É o lugar que Deus proporciona paz, tranquilidade e alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tome conta de você. Que o Senhor te dê paz. Uma ótima segunda-feira em Cristo Jesus.